que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É verdade, estamos vivendo dias de esfriamento, mas também é verdade que nós estamos aqui para adorar aquele que vive. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 105. Salmo 105. Graças a Deus. Amém. Tá assim, ó. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhes salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração daqueles que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó e seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Amém, igreja? Essa noite, mais do que maravilhosa, que o culto de Santa Ceia, que o nosso Deus deixou como algo para que nós possamos fazer em memória do sacrifício que Ele fez, que nós possamos, como diz o Salmo, buscar Ele continuamente e se alegrando na presença dEle, em tudo que está acontecendo, mesmo meio esse caos, essa pandemia, o desemprego, tem as coisas ruins, mas também tem as coisas boas, que Ele tem nos guardado a nossa casa, a nossa família, nossos parentes, amigos, não nos guardado somente de não ter nos contaminado com essa doença, mas pela graça e misericórdia e bondade dEle que nos faz todos os dias levantar a cada manhã, poder usufruir do dom que Ele nos dá, que é a vida, e nada mais justo do que buscar Ele, agradecer a Ele continuamente, buscar a face dEle e mostrar a todos as maravilhas do que Ele tem feito, as obras dEle. Amém? Um culto mais que especial hoje, que nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, que se formos pensar e parar, era o nosso lugar, acho que não suportaríamos o tamanho do peso daquela cruz. Mas a graça dEle, o amor dEle por nós, fez isso, para que nessa noite nós pudéssemos estar aqui para adorar Ele, glorificar Ele, prestar esse culto a Ele, culto de ações de graça a Ele, porque é Ele, é por Ele, para Ele todas as coisas. Se Ele nos trouxe aqui nessa noite é para que nós possamos adorar Ele, glorificar, exaltar, declarar o nosso amor por Ele. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade única a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, que é podermos nos reunir na sua presença, juntamente com os nossos irmãos, com a tua igreja, com os nossos irmãos que ficaram em casa, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós queremos te adorar como nunca te adoramos, Senhor, buscar o Senhor como nunca te buscamos, Pai. Nós queremos entregar esse culto a Ti, Senhor. Tu és a pessoa mais importante nessa noite. É por causa do Senhor que nós estamos aqui. Foi o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos atraiu com o seu amor, com a sua majestade, com a sua soberania. Não podemos te oferecer nada, Senhor, o Senhor nos deu tudo. Não podemos te retribuir, Senhor, a não ser com os nossos corações quebrantados e contritos, Pai. Que nossos louvores, Senhor, possam te alegrar nessa noite, Pai. Que esse culto, Senhor, a sua presença seja uma presença santa, pura, manifesta, Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito encontre em nossos corações, Senhor, a alegria, a gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Senhor. Fica conosco, Senhor. Receba essa adoração, receba esse culto que nós iremos prestar a Ti nessa noite, Pai. Porque se nós estamos aqui é somente pela Sua presença, Senhor. É somente porque o Senhor é o
nosso Deus, nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa força, a nossa alegria, Senhor. É o Senhor, Pai. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, que bom que vocês priorizaram a Deus nesse tempo, que bom que vocês dedicaram o Santo Domingo do Senhor, e principalmente esse tempo de adoração, esse tempo onde nós nos voltamos ao nosso Criador, nos voltamos a Ele, na pessoa e na obra do seu amado Filho Jesus. Amém? Os irmãos que estão conosco na conexão, nós não temos bons equipamentos para transmissão, então por mais que o som esteja bom aqui, para quem está ouvindo em casa não fica bom o som. Amém? Então nos perdoe nisso. Amém? Ficou bom, Guga? Não, né? Mais ou menos, né? Mas amém. Na verdade o culto é no templo, mas nós fazemos, né, para fins de registro, para aqueles que por motivos de força maior não podem estar, então nós fazemos as transmissões, mas culto é congregacional, é quando nós como membros de um só corpo, nos voltamos àquele que vive e o adoramos na sua casa, no seu templo, como pedras vivas, né, que correm o mesmo sangue. Então é assim que é um culto, é uma ordenança santa ao Senhor. Amém? Vamos passar agora ao ministério da palavra. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, antes de cearmos. Para quem talvez fique perdido aí, que você se situe, nós estamos numa série de exposições, numa série de sermões, na carta da epístola de Tiago, na carta de Tiago. O homem nasceu em pecado, o homem herdou o pecado, e o homem peca ativa e deliberadamente. O seu sistema de vida é o pecado, e ele está conscientemente andando num caminho que gera a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. E um versículo antes, em Tiago 15, ele diz que o pecado, havendo sido consumado, ele gera a morte. Essa é a verdade sobre nós, a verdade que talvez eu e você passamos a errar. E Tiago está falando, irmãos, não erreis. Não erreis pensando que o seu coração é bom, não erreis pensando que há justiça em suas mãos, não erreis pensando que você merece a salvação, não erreis pensando que são os seus atos, são os seus créditos, é porque você é bonzinho, é porque você frequenta os cultos, é porque você é fiel na área financeira, ou em outra área que você merece a salvação. Não erreis, amados irmãos. Não errem confiando no seu coração, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e a gente já estudou isso de forma detalhada na semana passada. A questão, irmãos, é que Deus não trabalha em trevas. Não, Deus não trabalha nas trevas. Amém? A terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Você consegue entender, você consegue perceber um abismo iluminado? Eu imagino que não. Então Deus diz uma primeira ordem, que haja luz, porque Deus não trabalha no escuro. Deus é luz, Ele não tem luz, Ele não dá luz, Ele é a luz. Então Deus não trabalha no escuro. Então, para trabalhar no meu e no seu coração, Ele precisou mudar, alterar a nossa essência, tirando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne. João capítulo 3, no versículo 19, ele diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz veio, irmãos. Os religiosos viram, os gregos e os romanos viram, os soldados viram. A multidão viu a luz, irmãos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a
a luz. E por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Por causa do contraste. Porque se eles viessem para a luz, as suas obras más seriam reveladas. Deus não trabalha no escuro, irmãos. Deus é um Deus da transparência. Deus é luz. Então não se enganem. A Bíblia diz, por Paulo, que nada de bom existe em mim. Por Isaías, que não há nenhuma justiça em nós que não seja contaminada. Por Paulo, ele nos diz novamente que todo o nosso ser é inclinado para o mal. Irmão, você consegue entender isso? Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas afeições, a nossa vontade, ela é toda, nós chamamos de depravada. Ela é toda corrompida e inclinada para o mal. O seu mais nobre pensamento é inclinado para o mal. Assim diz a Bíblia. Então não erreis, não se enganem, não sejam seduzidos por essa geração que trabalha muito mais o coração, o potencial, o bem-estar, porque a minha e a sua Bíblia está dizendo, porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Você consegue pensar isso de forma concreta, de forma como Deus, o soberano, nos mostrou? Ele está dizendo que o homem natural não pode se sujeitar à lei de Deus, o homem natural não pode agradar a Deus. Então Tiago está fazendo o mesmo som com Paulo. Muitos acreditam que eles se contradizem, porque um prega sobre crer no Evangelho e o outro prega sobre viver no Evangelho. Então, mas na verdade eles estão pregando o mesmo Evangelho, e Tiago está dizendo: meus irmãos, não errem confiando no seu próprio coração, porque o seu coração é caído, o seu coração é inclinado a todo mal. Você não é sujeito à lei de Deus, e você não pode ser, a menos que algo aconteça. Você não está aqui nesse domingo à noite, buscando a Deus de alguma forma, porque se alguém, irmãos, na face dessa terra, quiser um ortopedista, ele precisa atrás de um médico especializado. Se ele precisar tratar os seus olhos, ele precisa atrás de um médico especializado. Um oftalmo, e assim em cada área. Mas se alguém na face dessa terra quiser saber sobre Deus, ele precisa ir atrás de um pregador do Evangelho. Ele precisa, ainda que a sua igreja mais perto seja longe, a igreja mais perto da Bíblia seja longe, ele precisa ir atrás de um pregador do Evangelho, pois só assim ele vai saber sobre Deus, o que Deus diz, o que Deus falou, e é isso que Tiago está nos ensinando, e é por isso que ele está amorosamente dizendo para aqueles irmãos aos quais ele escreveu a carta, e eu estou replicando isso para vocês hoje: irmãos, não errem. Amados irmãos, não errem, não se deixem seduzir pelas inclinações do seu próprio coração, ou por pseudos pastores, falsos pastores, que usam a atração do seu coração como isca, usam a cobiça e a sedução do seu coração como isca, porque a Bíblia está nos dizendo: nada de bom existe em nós. O homem não é sujeito à lei de Deus e nem pode ser. O homem que vive na carne não pode agradar a Deus. E é por isso que o Evangelho começa com uma chamada: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é a primeira chamada? João Batista, Jesus, os discípulos, os apóstolos, os pais da igreja. É uma chamada a uma mudança de mente, a uma mudança de coração, a uma mudança de rota, a uma mudança frutífera, a uma mudança essencial. Algo precisa acontecer conosco. Não confie num Evangelho que não traz essa mudança essencial. Não confie nesse Evangelho.
Não erreis, amados irmãos. Quando nós avançamos então, e entendemos esse primeiro ponto, uma verdade sobre nós, a verdade que nós somos caídos, a verdade que nós somos impossibilitados de servir a Deus, a verdade que nós somos impossibilitados de acessar a presença de Deus pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio coração. Então nós chegamos no segundo texto, que diz assim que toda boa dádiva, todo dom perfeito, não vem do homem, vem do alto. Você percebe isso? Então, não obstante, essa é a condição do homem. O homem é caído, o homem é corrompido, o homem é inclinado para a carne, e aqueles que se inclinam para a carne dão para a morte. Romanos 8, do 6 ao 8. Ele está dizendo que, não obstante essa nossa realidade, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então, quando olhamos para nós desesperamos. Quando olhamos para o quanto que nós somos pequenos, vulneráveis, frágeis, pecadores, rebeldes, nós desesperamos. Mas quando nós olhamos para Ele, toda boa dádiva, todo dom perfeito, não vem do homem. Não vem. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. A nossa fonte está contaminada, o nosso coração está contaminado, as nossas vontades estão contaminadas, mas nós temos um Pai que habita no alto e que oferece toda boa dádiva e todo dom perfeito. Não vem de nós, irmãos. Não vem do homem, não vem do braço da carne, não vem do seu esforço, não vem do seu jejum, não vem da sua oração. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é dadivoso, vem do alto, vem de cima, vem de Deus. Então, primeiro eu entendo a verdade sobre mim. A verdade é que nós estamos caídos, a verdade é que nós estamos corrompidos. Mas então, eu entendo que Ele deu, que Ele doou, que Ele concedeu. No grego, esse texto é extremamente repetitivo. Toda boa dádiva e todo dom são as mesmas variações de palavras, mas ele frisa tudo que é dadivoso, todo dom, aquilo que Ele concede como presente, vem de Deus. Assim como Paulo nos ensinou, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, não vem daqui, vem de cima, vem do alto, vem de Deus. Tiago está ensinando a mesma coisa. Nós somos caídos, contaminados, seduzidos, pecamos e morremos. Não errem ao pensar ao contrário disso. Mas não se desespere, porque temos um Pai que nos deu graça, nos tratou de forma imerecida, nos deu fé, a um coração que era como um abismo. Ele disse: haja luz, então começamos a ver. Ele nos deu graça, Ele nos deu fé, Ele nos deu perseverança, Ele nos dá verdadeira alegria, uma alegria completa. Lucas capítulo 15, Ele nos dá paz. Justificados, pois, mediante fé, temos paz com Deus. Ele nos deu salvação, Ele nos deu um amor de que nada pode nos separar. Irmãos, todas as coisas concernentes à salvação, sejam os meios da graça, sejam os fins, é dádiva, é presente, é doação, não vem do seu coração, não vem porque você é bonzinho, vem de Deus, vem de cima, vem do alto. Em 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 4, versículo 7, ele fala: olha, o que te faz diferente? O que você tem que você não recebeu? O que é que te faz diferente?
O que você tem que você não recebeu? E se você recebeu do alto, por que é que você se orgulha como se fosse de você? Apesar da nossa condição caída, distorcida, corrompida, na totalidade do nosso ser, nós temos um Deus que é Pai, um Deus que está no alto, e um Deus que de lá nos dá, nos concede, nos presenteia com coisas que nós acabamos de cantar. Salvo não sou por meu desempenho, salvo não sou por minha moral, é Cristo, é graça, é dádiva, é presente. Quem que nos deu? Foi Ele. Ele é a fonte, Ele é o doador, Ele é o sustentador, Ele é a origem de todo bem, Ele criou o bem, Ele dá o bem, e Ele sustenta o bem em nossos corações. E além disso, Ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Irmãos, não pode ser daqui, não pode ser de mim, não pode ser de você. Ele não apenas dá, mas como Ele sustenta aquilo que Ele deu. Porque Ele não dá algo, escute isso, tudo que Ele dá é perfeito. Então Ele fala, toda boa dádiva e todo dom, as mesmas palavras para presente, concessão, doação, oferta voluntariosa. Mas aí depois Ele vem com outra palavra, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Irmãos, aquilo que Deus dá não precisa ser complementado. Aquilo que Deus dá não precisa ser acrescido. Aquilo que Deus dá é pronto, é suficiente. Não posso ser uma pessoa salva e ter ausências no que tange a salvação. É salvação que Tiago está falando aqui. Eu não posso ser alguém salvo. Eu posso ser um salvo que tem problemas financeiros? Posso ser. Eu posso ser um salvo que tem tribulações? Posso ser. Eu posso ser um salvo que tem lutas internas e inclinações internas, as quais eu devo lutar? Eu posso ser. Mas eu não posso ser um salvo duvidoso. Por quê? Porque é dom. E o dom de Deus é o quê? O que ele falou aqui? É teleios, é perfeito. Não pode ser acrescido, não pode ser complementado. Eu não preciso fazer adições às dádivas divinas, irmãos. Pare e pense um minuto. Por que é que você tem fé e o outro não? Por que é? Por que é que você vê a graça e o outro não? Por que é que você é tratado com misericórdia e o outro não? Por que é que quando você peca, você se arrepende e o outro não? É porque eu sou mais bonzinho. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, nada bom existe em mim. Eu acho que não precisa traduzir no grego ou no hebraico. Ela diz o que ela está dizendo, nada de bom existe em mim. Nada. Não se escore no seu coração. Mas também não se desespere, porque nós temos um Pai, e toda a dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, e de lá desce, do Pai das luzes. Então, primeiro ponto, você precisa entender, que aquilo que Ele deu, aquilo que nós temos, no que tange a salvação, graça, amor, redenção, perdão, é porque Ele nos deu. É porque Ele deu, Ele concedeu, Ele presenteou. Ele enviou para você, para mim. Não porque nós éramos bons, não porque Ele se atraiu em algo em nós, e menos ainda, pelo que alguns acreditam, não porque Ele viu que a gente ia viver corretamente, então Ele deu. Imagina. Não, Ele deu, porque Ele é Pai, Ele é bom, Ele é soberano. E aí então nós
precisamos pensar no segundo ponto do que ele fala aqui. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Quando ele fala vem do alto, é a mesma palavra. Quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus, então Jesus fala, olha, você precisa nascer, da onde? Do alto. Que é a mesma palavra para, você precisa nascer de novo. Que é a mesma palavra para, você precisa nascer de cima. Ó religioso. Jesus estava falando para Nicodemos, ó religioso, a sua religião não vai te fazer entrar no céu, mas um nascimento celestial, sim. Você precisa nascer de novo. E aqui ele está falando, não é porque somos bons, não errem, amados irmãos, nós não somos bons. Mas toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Vem do Pai das luzes, descendo do Pai das luzes. E aí então ele fala, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ah, irmãos, quantos de nós têm servido um Deus tão frágil como eu e você? Como se Deus mudasse de ideia a cada instante. Como se Deus mudasse de comportamento em cada falha que nós temos. Não, apenas um homem carnal vai ouvir isso e pensar, então eu posso pecar tranquilamente que Deus vai me alcançar. Acredito que alguém que pense assim, não nasceu do alto, não nasceu de Deus, não recebeu essas dádivas do Pai. Mas é verdade, Tiago está dizendo, aquilo que, então, se existe alguma dádiva em nós, se existe fé, se existe arrependimento, se existe graça, se existe amor de Deus, sabe, pulsante em nosso coração, isso não vem de nós, não errem sobre isso, vem de Deus. Agora, eu e você não perdemos nada daquilo que Ele nos deu. Porque Deus não muda, irmãos. Nele não há mudança, nem uma sombra de variação. Deus, Ele altera os homens, Deus altera as circunstâncias, Deus muda as coisas, mas Ele jamais é alterado. Ele não muda, Ele não mente. Irmãos, eu e você já vimos Deus transformar água em vinho, já vimos Deus chamar da morte para a vida, já vimos homens, pessoas, árvores, né, secas se tornarem frutíferas, já vimos homens com coração de pedra se tornarem homens piedosos, já vimos as transformações que Deus faz. Mas não, Deus é aquele que anuncia o fim antes do começo. Isaías 46:10. Irmãos, Deus, Ele não vai mudando conforme a história vai andando. Ele não é coadjuvante. Deus não está crescendo em conhecimento, irmãos. Deus não está crescendo em experiência. Eu e você estamos a cada minuto, a cada palavra que a gente ouve, a cada situação da nossa vida, nós estamos sendo transformados. O caminho vai gerando um outro eu, uma outra pessoa. O Espírito Santo vai trabalhando em nós os seus frutos, é verdade, mas Deus não. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Esse é o Deus que nós servimos. Então aquilo que Ele deu, aquilo que Ele concedeu, os dons que Ele deu, as dádivas que do céu desceu sobre os nossos corações, são intactas, inalteráveis, são presentes definitivos para o coração do homem caído. Aí eu e você vivemos inseguros, como se um dia eu sou salvo, estou salvo, e o outro dia eu estou
na fila de espera da condenação. Ô irmãos, deve ser terrível viver assim. Eu não queria estar na sua alma, não. Deve ser muito triste viver assim. A palavra de Deus está falando, não erreis. Não escorem no seu próprio coração. Não construa fundamentados no seu próprio coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A mesma palavra de Deus está falando, irmãos, toda boa dádiva não vem de você, não. É verdade que nós crescemos em fé. É verdade que o cristão em alguns momentos esfria em fé. É verdade. Mas é verdade que um cristão não pode perder a fé. Se ele perdeu, irmãos, é porque, aspas, a fé que ele tinha não era uma dádiva que veio do alto. Não era uma dádiva que veio do Pai das luzes, descendo ao coração caído e trazendo luz àquele abismo. Não era. Então ele nunca teve fé verdadeira. Então ele nunca teve um arrependimento verdadeiro. Assim como Judas, assim como grandes homens que abandonaram Paulo e amaram o presente século mais do que a Cristo. Irmãos, eu e você estamos servindo um Deus que tem vontade. Segundo a sua vontade. Irmãos, não é porque não existe imagens aqui de adoração que nós não somos idólatras. Não é isso, tá? As imagens estão erradas. E a Bíblia traz inúmeras advertências sobre isso. Então eu e você, até com orgulho, achamos que não somos idólatras. Mas quantos de nós estamos servindo a Deus como se Deus tivesse mãos, mas não apalpassem, tivessem olhos, mas não vissem, tivessem ouvidos, mas não ouvissem? Quantos de nós estamos servindo a Deus como se Deus fosse uma imagem? Nós, o Deus desse século, cegou o nosso entendimento. Nós estamos andando em trevas. Nós nem sabemos onde tropeçamos. Provérbios 24. E quando nós falamos, Deus é soberano, Deus tem vontade, até mesmo os cristãos, não, mas como assim? Eu sou responsável pela minha própria vida, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu posso fazer. Deus tem vontade. Eu não sei o seu Deus, mas o Deus da Bíblia tem vontade. O Deus da Bíblia faz ou não faz, quer ou não quer, dá ou não dá. O Deus da Bíblia é um Deus vivo, ativo. Um Deus que não é surpreendido. Mas nós criamos um Deus para nós mesmos, para o nosso ego, um serviçal, um atendente, um garçom, que eu determino, que eu exijo, que eu uso o nome dele, como se o nome dele fosse uma vara de condom, uma vara mágica, para conseguir o que eu quero. Um massageador de egos, o Deus das preferências. Porque somos essencialmente insubordinados à sua lei. Então não estamos interessados no que ele tem para nos falar. Nós estamos interessados nas necessidades que nós temos para ser supridos. Mas não é isso que Tiago está falando. Ele está dizendo, segundo a sua vontade. Deus tem vontade, irmãos. Deus não é um Papai Noel, que nós os mandamos pedidos através das nossas orações. Não, Deus tem vontade. Deus é o Deus que faz todas as coisas segundo o bom propósito da sua vontade. Efésios 1, versículo 11. Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada.
Salmo 115, 3. Isaías que nós acabamos de ler, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ah, irmãos, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que servimos, o Deus que amamos, o Deus que devolvemos a nossa vida, o Deus que fomos atraídos por seu amor e graça, e então não vivemos mais para nós mesmos. Em Jeremias capítulo 13, ele diz: como pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Não pode, não é possível. É a natureza do etíope a cor da pele, é a natureza do leopardo as suas manchas. Então ele termina, em Jeremias 13, 23, ele fala: vocês não podem fazer o bem, porque naturalmente, essencialmente, vocês são inclinados para o mal. A menos que um Deus Pai soberano, dadivoso, virtuoso, do alto, nos conceda, por sua vontade, dons perfeitos, nos dando um novo nascimento, nos gerando de novo, através do instrumento da sua santa palavra. É isso que está escrito, irmãos, segundo a sua vontade, no versículo 18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou. É a mesma palavra para gravidez. Então no versículo 14 e 15, nós estávamos grávidos do pecado, grávidos da nossa própria concupiscência, grávidos do nosso próprio desejo, mas então um Deus Pai, um Deus soberano, um Deus que salva pecadores, um Deus que transforma naturezas, um Deus que transplanta corações, um Deus que ilumina olhos, segundo a sua vontade. Nós não somos cristãos porque somos diferentes dos outros homens. Somos pecadores iguais a eles. A quem aprove a Deus, segundo a sua vontade, nos gerar de novo. Por quê? Por graça? Por presente? Por dádiva? Porque Ele é bom? E a sua misericórdia dura para sempre, para mostrar em nós as primícias das suas criaturas. O homem pecador, impossibilitado por natureza de alcançar a Deus, conquistar algo de Deus, ele não podia encontrar esse novo nascimento por condição, por conhecimento, por saber, por poder, por dinheiro. Mas um Deus bondoso nos presenteou com virtudes perfeitas, o verdadeiro tesouro no vaso de barros. Um Deus santo, soberano, majestoso, veio morar dentro de nós, homens pecadores, homens corruptos. Como é que Ele fez isso? Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra. Você acha que essa geração dá valor à palavra de Deus? Pois é, irmão, se Deus quer fazer algo na vida de alguém, é pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Ah, mas o Espírito, a experiência. Meus irmãos, o Espírito Santo veio de Deus para nos guiar na palavra de Deus. Qual é o meio pelo qual Deus gera nova vida em homens caídos? Pela voz do Onipotente, pela palavra do Soberano, pela palavra de Deus, pela palavra da verdade. Somos a geração do relativismo, do ceticismo e muitos outros ismos, né? Mas quando Deus quer salvar um homem caído,
como eu. Não tem outro meio, não tem outro instrumento pela palavra da verdade. É pela palavra que ele gera em nós. E ainda Paulo confirma isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela vem da onde? Vem do alto, irmãos. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então a fé também vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Irmãos, a palavra de Deus é um instrumento, a palavra de Deus é o que te consola, é o que te corrige, é o que te admoesta, é o que te edifica. A palavra de Deus é o que gera nova vida em nossos corações, que nos fortalece, é o pão para o nosso espírito, e aquele que comer desse pão não terá mais fome. A palavra de Deus é o próprio Deus da palavra. O Espírito Santo nos convence, nos ilumina, se revela a nós, mudando a essência do nosso coração. Uma verdade sobre nós, um Deus dadivoso, que age em nós por sua livre vontade, soberana vontade. Isso vai trazer um efeito colateral em nossas vidas, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Esse é o efeito colateral na vida de todo crente que não erra, sabe que é pecador, sabe que é caído, sabe que é inclinado a todo mal, mas um crente que tem Pai, que recebeu de Deus virtudes que não se perdem. Sabe que Deus, por sua vontade, alterou o curso da nossa história. E agora? Tiago, como um especialista em Velho Testamento, ele lembra que quando alguém tinha um campo de cereal, por exemplo, esse alguém ia e dava a primícia daquele campo para Deus. A primícia dos seus cestos, a primícia das suas frutas, a primícia da sua colheita, aquilo não era para o seu consumo, aquilo não era para pagamento dos seus trabalhadores, aquilo era para Deus. Então Tiago pega daquele exemplo do Velho Testamento e traz para mim e para você. Aqueles que sabem que são pecadores, mas aqueles em quem Deus agiu soberanamente, salvando, mudando o seu coração, estendendo bondade, esses são primícias das suas criaturas. E o que isso significa? Quando um fazendeiro pegava aquela primícia e levava para o templo, ele não tinha mais posse da primícia. Quando ele pegava aquela primícia e levava para o templo, era oferta a Deus. E aquela oferta seria consumida de acordo com as formas agradáveis, justas e já escritas por Deus. Sabe quem sou eu? Sabe quem é você? São aqueles que devem viver. Nós somos a parte de um todo. Nós somos primícias de Deus, para Deus. É por isso que ele fala em Efésios, que ele nos criou para o louvor da sua gloriosa graça. No meio de um mundo caído e corrupto, ele separa as suas primícias, um povo santo, um povo adotado, um povo separado, um povo em quem o Pai agiu soberanamente em seus corações, e esse povo deve ser dedicado, exclusivo, nação santa, sacerdócio real, a raça eleita. É isso que é ser primícia. Por quê? Por causa da vontade de Deus, por causa da bondade de Deus, fomos regenerados por sua palavra, para viver de forma única, de forma exclusiva. Se comemos, se bebemos, se negociamos, se congregamos, se cantamos, o que é que fazemos? O que é que façamos? Façamos de forma aceitável, de forma agradável,
Porque fomos chamados, somos primícias de toda a criação. Porque nascemos dele, da vontade dele e para ele. Irmãos, para que você não perca em tudo que nós falamos, eu gostaria de trazer algumas aplicações. A primeira delas é: o mundo diz, siga o seu coração. A Bíblia diz, não se enganem. Não se enganem. E quando ela diz não se enganem, tem um contexto acima. E o contexto acima está dizendo o quê? Que as nossas tentações vêm das nossas próprias atrações. Em algum momento, irmãos, você vai perceber que não há nada de bom em nós. Você vai precisar escolher entre seguir o seu coração e ser fiel a Deus e não se enganar, não se deixar seduzir, porque não há nada de bom no homem. Ah, o pastor lá caiu, corrompeu, fez um monte de coisa, eu vou seguir esse negócio de Jesus, não vira não. Irmãos, não era crente. Eu não estou dizendo que não chateia, não atrapalha a caminhada. Sim, é chato, é um fardo, é um peso, é verdade. Mas não, a pessoa não deixa Jesus por causa do erro dos outros, porque sabe que os outros têm a mesma condição que ele mesmo. Então, primeiro ponto, você precisa escolher ou seguir o seu coração ou não errar. O seu coração precisa ser diariamente advertido pela palavra de Deus. Não seguir pelas suas emoções, sentimentos ou desejos. Não errem. Segundo ponto, não se orgulhem. Não se orgulhem de si mesmos ou se amparem em irmãos virtuosos. Não faça isso. Não faça isso, irmãos. Sabe por quê? Toda dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então nem se orgulhe de si mesmo e nem se ampare em irmãos. Eu estou falando amparar, eu não estou falando tomar referência, tomar conselho. Não, eu estou falando escorar no irmão que é virtuoso, que é bênção, que é gracioso. Não, irmãos, Deus que deu. Né? Deus que deu. Veio do alto e tem mais lá. Amém? Terceiro ponto, um Deus majestoso que habita no alto e sublime trono, quis dar nova vida a mim e a você. Foi vontade dele, foi bondade e graça dele, por meio da sua palavra. Esse é o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus atuante, operante. Irmãos, nesse terceiro ponto, preste atenção. Não sirva a Deus como se Deus fosse uma estátua. E aí você faz o que você quer, vive a sua vida. Nosso Deus tem vontades. Tiago 4, nosso Deus tem ciúmes. João 16, nosso Deus convence. Nosso Deus guia. Então cuidado para você não viver uma vida alheia a Deus, como se você estivesse servindo uma parede. Isso acontece muito com o marido, né? Casal. Acaba não vendo a vontade do outro, acaba não pensando, mas e você, o que você prefere? Não, como que você entendeu essa situação? Isso acontece muito. Imagina com Deus que não está ali. O marido e a esposa, a gente esquece que está ali dentro de casa. E a gente janela a vontade dele, dela, não pergunta, não envolve. Imagina Deus. Irmãos, Deus é vivo, Deus é majestoso, Deus tem vontade, Deus é soberano, Deus é santo. Sirva a Deus em novidade de vida. Sirva a Deus em novidade de vida. Você não está servindo uma estátua. Tem pés, mas não andam. Deus não está sendo surpreendido pela história, Ele está fazendo a história. Último ponto, eu acho que seria mais uma pergunta. Por que Deus te deu nova vida? E para que Deus te deu nova vida, irmãos? Dentre muitos,
Lá na colheita, lembra da colheita? Lá na colheita, o fazendeiro ia, abraçava tudo que o seu braço conseguia, e ele passava a foice, e aquela melhor parte, aquela parte exclusiva, era dada no templo, era para Deus. Então, o restante, ele fazia o que ele bem pensasse. Mas aquela parte era para Deus. Irmãos, nós somos o povo que foi abraçado por Deus, que recebeu as virtudes do alto, para que fôssemos como primícias da sua criação. Olha para a criação maravilhosa de Deus. Nós somos primícias dela. Mas nós não somos caídos, somos pecadores regenerados. Nós temos a nossa natureza que se inclina ao mal, temos e vamos ter para sempre, até que sejamos glorificados, até que cheguemos ao céu, onde Cristo habita em luz inacessível. Mas nós recebemos todas essas dádivas que não podem ser perdidas, presentes que nada pode comprar: salvação, vida eterna, paz, alegria, esperança, amor, fé, arrependimento. Então, irmãos, nós precisamos viver como primícias de Deus. É mais do que um domingo, sabe? O domingo é determinantemente importante. As orações, a escola, o domingo, as orações, a escola, o domingo, a comunhão, o dia a dia. Mas eu e você precisamos viver para Ele, por Ele, com Ele. Porque somos primícias de sua criatura. Amém? Graças a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Apesar de sermos caídos, fracos, totalmente impossibilitados, temos um Deus que é bom. Temos um Deus que tem vontade e que usou a sua palavra em nosso favor. Nos apeguemos a isso. Quando olhamos para nós, desesperamos. Quando olhamos para Cristo, então podemos confiar. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Como estamos vivendo? Vamos, enquanto... Rebeca, você consegue ajudar aqui, fazendo favor na ceia? Vamos louvar ao Senhor. Eu gostaria de refletir com você antes dessa ceia sobre esses pontos. Paulo, ele diz que a graça de Deus não pode ser em vão. Você percebe o tamanho da graça que você recebeu? Você percebe o tamanho da queda? O quanto que nós somos maus, pecadores, caídos. Mas Ele nos deu, Ele nos presenteou. Do alto, Ele nos deu verdadeiro arrependimento. Irmãos que nos acompanharam, Deus os abençoe em nome de Jesus.